irmã e dos amigos que estão aqui esta noite. Que o teu servo, pastor Vicente, agora com a unção ainda maior do Senhor sobre a vida dele, ele traga a mensagem que nós precisamos escutar e prontamente obedecer. O abençoa em todas as áreas da sua vida, como pai, como esposo e também como ministro do Evangelho, como dirigente da igreja do Senhor ali naquele lugar. O abençoa e abençoa também esta igreja e todas as igrejas do Senhor. Nós rogamos agradecidos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia em Cristo Jesus, nesse nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados, amém? Eu estou aqui meio escondido, mas dá para afastar só um pouquinho? Para eu poder ficar olhando ali para isso. É uma alegria estarmos aqui juntos. Tá ótimo, ótimo. Obrigado, pastor. É um prazer podermos nos reunir como igreja do Senhor e para mim sempre é uma alegria estar junto aqui. Já tenho assim um bom relacionamento com o pastor Lucas, né? Conhecemos aí há alguns anos e fomos estreitando esse relacionamento. Traga-se um abraço da nossa igreja, né? Igreja Batista Avançar, Igreja do Senhor. E eu sempre convido alguém para vir comigo, mas a gente saiu de uma vigília ontem, nós passamos o dia lá no sítio e ficou assim meio corrido para me chamar algumas pessoas, né, alguns irmãos. E nem minha esposa pôde estar aqui com a gente, né, ela está numa outra programação. Mas para mim é uma honra, para mim é uma alegria. É a segunda vez que eu venho aqui, né, vim na consagração do Lucas e agora, né, aniversário da igreja. E o tema que foi proposto para mim, que vocês escolheram, é algo que eu gosto muito. Eu tenho vivido isso, eu tenho procurado viver essa realidade do discipulado, do conceito de discípulo, o que é de fato um discípulo de Jesus. Há anos eu trabalho não só na igreja, que eu sou pastor há 19 anos, completamos agora, mas no outro ministério que a gente teve o privilégio de estar à frente, eu sempre trabalhei com essa perspectiva de uma visão de discipulado realmente bíblica. Algo que a gente vê que não é fácil para a igreja praticar isso, né? Vivenciar esse discipulado. Então, o meu material, ele terminou ficando um pouquinho grande. Eu vou tentar assim, ser prático. Certamente eu não vou ler todas as referências, mas vou deixar aí, o pastor Lucas depois pode usar se quiser, pode melhorar, aprofundar mais, porque eu creio que ele é muito útil para a igreja depois, tá? Porque tem sido útil para nós. A gente tem trabalhado isso lá na Igreja Batista Avançar, gerando discípulos. Esse é o desafio, né, para nós. Então, gerando discípulos para Cristo Jesus. Discípulo é dele, não é nosso, né? É algo que a gente precisa trabalhar de maneira muito clara, né? Irmã Lourdes, na alegria revê-la também. Oh, amém. Rebeca, Luísa, tanta gente aqui, James, né? Que bom, olha aí, irmã Lourdes também, outra irmã Lourdes, que alegria, tá? Então, estou em casa aqui, né? Então, gente,
gerando discípulos para Jesus. Eu estava numa vigília com homens ontem e já fui um pouquinho mais tarde devido a outros compromissos, e chegando lá, olhando para aqueles homens e me alegrando, né? Sabe, uma coisa que eu tenho assim, me sentido muito feliz é que a nossa igreja lá não depende de mim mais. Eles estão ativos, eles estão fazendo o trabalho do Senhor, independente de eu estar à frente. Eu cheguei naquela vigília e vi um grupo de homens, né? Claro, não eram todos os homens da igreja, tinham poucos homens, acho que era a média de uns 20 e poucos homens. E aqueles homens buscando ao Senhor, orando, alguns testemunhando. E eu, meu Deus, que alegria, né? Cheguei lá olhando, contemplando aquela bênção de ver homens que eram improváveis, homens que viviam no pecado, né? Obrigado. E hoje a gente poder olhar para eles e vê-los servindo a Jesus com tanta alegria, né? É isso. É formar verdadeiros discípulos de Jesus. A igreja no Brasil não tem dificuldades de alcançar pessoas, sabia disso? A gente consegue alcançar. Qual é a dificuldade nossa? É formar discípulos. É ver discípulos de Jesus. Tanta verdade que hoje temos uma multidão de pessoas que se chamam evangélicas, mas não vê mudança no país. Isso é uma prova de que não está havendo uma transformação real na vida das pessoas. Eu leio a Bíblia todo dia. E ontem minha leitura lá em Crônicas, lendo sobre um rei, e eu meditando sobre o que realmente tinha no coração dele, né? E olhando para ele, Joás foi mentoreado, discipulado por Joiada, o sacerdote, e quando ele morre, ele se desvia. E eu fui pensar, por quê? Mesmo a gente tendo homens, pessoas tão dedicadas ao Senhor conosco, porque muitos se afastam do Senhor. É o que está no coração. É o que está no coração da pessoa, né? Então, gente, discípulos que geram discípulos, cumprindo a grande comissão, né? Baseado aí num texto tão conhecido, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus se aproximou e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, isso é muito interessante. Olha, nós temos aí uma autoridade que foi delegada a nós. Ele disse, ele se aproximou e ele deu autoridade para que eles fizessem discípulos. E é tão interessante quando a gente olha esse texto. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja como é interessante. Aí nós temos aí uma ordem que é clara, é explícita. Nós precisamos fazer discípulos. Toda autoridade, portanto, ele comissiona, ele confia a nós essa missão de fazer discípulos. Então, é isso que ele diz: façam discípulos, fazei discípulos. E um fato, olha que promessa tremenda. Qual é a promessa dele? Eis que eu, Jesus, estou convosco todos os dias. Todos os dias.
como é que você se sente, né? Como é que você se enxerga? Poxa, eu entreguei a minha vida a Jesus lá no final da década de 80. Sabe, quando eu entreguei a vida a Jesus, quando eu li esse texto, quando eu entendi que ele tem autoridade e ele me dá uma ordem, e ele me diz, olha, eu vou estar contigo, pode ir. Eu pensei, eu tenho que fazer discípulos de Jesus, eu sou um discípulo, eu tenho que gerar outros discípulos. Mas imagine um jovenzinho bem tímido, bem acanhado. Eu precisei buscar no Senhor sabedoria para alcançar novas pessoas. Por que tudo isso, gente? Olha, por quê? Né? Sabe por quê? É um mandamento do Senhor, é pelo próprio exemplo dele, é a única base da igreja, é a única estratégia que a igreja tem, de fato, para alcançar vidas para o Senhor. Sabe, o problema das nossas igrejas é que a maioria são igrejas de manutenções. Muitos líderes estão muito mais preocupados em fazer manutenção da igreja. É como um carro que você fica fazendo manutenção, mas não tem jeito, vai ter um dia que você vai ter que trocar peça nessas manutenções. Mas chega um tempo que não dá mais para fazer manutenção. O que acontece? O carro tem que ser trocado. Só que igreja não é assim. Sabe, no Brasil ainda não é tão forte isso. A realidade do Brasil é que a maioria das igrejas não consegue alcançar novos discípulos. Mas quando você olha a realidade americana, igrejas fechando, irmãos. Muitas igrejas fechando nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque não entende que existe um alvo. É o propósito eterno de Deus. Então, quando a gente pensa nesse propósito eterno de Deus, a gente precisa refletir muito. Foi o que sempre me incomodou como pastor. E eu disse, poxa, eu não quero ser um pastor de manutenção. Eu não quero ser um pastor que esteja pastorando uma igreja que não entende esse propósito eterno. Amados, aí eu posso olhar aqui Efésios, do capítulo 4, se você olhar do 11 ao 16, é um outro texto conhecido nosso, e aqui a gente tem o alvo. Quando você estuda Efésios, você vai entender qual o alvo claro desse propósito, ou melhor, desse desafio que o Senhor nos manda, desse comissionamento. Quando a gente olha, Ele quer que a gente cresça em tudo, em direção daquele que é o cabeça, é o próprio Cristo. Mas antes de passar os outros slides aí, eu quero só que a gente leia como é importante a gente entender essa passagem. Ele diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha o 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio
de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Gente, aí analisando Efésios, a gente pode pensar o seguinte, olha, qual é o alvo? Que a gente cresça em tudo, em direção daquele que é o cabeça, Cristo, unidade da fé, pleno conhecimento dos filhos de Deus, chegarmos à estatura do homem perfeito e a medida da estatura do pleno conhecimento de Deus. Esse é o alvo do Senhor para nós, que a igreja seja edificada, que tenhamos consciência clara do que o Senhor nos mandou fazer. Aí nós temos a estratégia. Quando você vê o texto, você analisa direitinho, a estratégia é que ele chamou quem? Ele chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele enviou missionários, que são os apóstolos, profetas, evangelistas. Gente, como nós somos carentes de uma visão clara de evangelismo. Porque se pensa mais no evangelismo mais profissional, a igreja tem um pastor, tem aquela equipe de evangelismo, eles que vão fazer. Não, o evangelismo é a igreja toda. Não se escandalize, eu não tenho ministério de evangelismo na minha igreja, não tem. Pastor, isso não evangeliza não? Evangeliza. A igreja é o próprio ministério. Ou melhor, explicar melhor. Eu não tenho uma estrutura chamada Ministério do Evangelismo. Eu tenho o quê? A igreja que evangeliza. Eu tenho 80 pequenos grupos, mais de 80. Todos eles são desafiados a evangelizar. Sabe o que tem acontecido? Temos alcançado pessoas. Nós temos alcançado novas vidas. Tem pessoas lá que não sei nem o nome. Mas tem alguém que sabe. Tem um líder dele. Tem alguém que cuida. De repente eu encontro vão lá, me procuram, e a gente vai se conhecendo, vai ajudando, vai apoiando. É isso. A gente precisa entender bem a importância do evangelismo, desse chamado para evangelizar. Aí veja mais sobre estratégias, né? Com vistas o quê? O Senhor chamou. Olha, qual é a função do pastor, gente? É cuidar, é pastorear, edificar a igreja. Ah não, pastor é um faz tudo, ele é até porteiro da igreja, ele anda com a chave do templo, né? É desse jeito. Eu não preciso tanto isso, mas fiquei tão viciado a andar com chave que ainda boto um bocado de chave no meu bolso, vê que eu não preciso. Mas essa é a verdade. Sabe, para um reordenamento dos santos, para o desempenho, olha aí, para o desempenho do serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Deus criou essa estratégia, Ele chamou esses vocacionados para ordenar, para edificar. Aí eu posso colocar aí que nesse ordenamento, a cabeça é Cristo, cujo corpo, em sua inteireza bem ajustado e unido por meio de toda a junta e ligamento, é para unir, para ajustar a igreja que Ele chamou esses vocacionados. Por quê? Para desempenhar. Aí você olha o que? Quando há um bom desempenho, é uma operação harmoniosa de cada parte da igreja. A igreja funcionar bem. Eu tirei 5 dias para descansar, eu acho, umas 2 semanas atrás. E eu disse, olha, dessa vez eu saí só eu e minha esposa. Fomos para um retiro de casais, de lá nós saímos para esse descanso. Aí alguém disse, pastor, desliga o celular. Desliga o sinal de WhatsApp. Não, se desliga de tudo. Eu tentei.
não dá para fazer 100% porque a gente tem outras questões, que não pode se desligar totalmente. Mas lembro que uma irmã mandou uma mensagem para mim: pastor, eu queria muito falar com você. Aí o cara dizia: você não sabe que eu estou de folga? Mas não disse. E ela é da minha célula, né, do meu pequeno grupo. Eles estão passando por problemas sérios no casamento. Aí veio aquela tentação: meu Deus, e se eu não conversar, e se eles se separarem? Senhor, ou que se separam, não, só vou conversar com ele na outra semana. Pronto, eu disse: irmã, infelizmente eu não tenho como atender, mas na próxima semana a gente conversa. Pode ser? Ô, pastor, tá bom. Eu dei uma palavra para ela, claro, com muito amor, com muito cuidado, e ela entendeu. Gente, nós precisamos saber qual a nossa função, nós precisamos saber também que existe tempo para a gente parar. Por que muitos líderes estão sobrecarregados? Porque a igreja não está bem ordenada, não está desempenhando bem a sua função. Como que eu vou fazer discípulos? Como que eu vou gerar novos discípulos? Como que ele vai gerar se só um grupinho trabalha? Aí vem essa outra questão, a edificação, né? Realiza o seu crescimento para sua própria edificação em amor. Gente, isso dá uma mensagem profunda, só esse slide aqui. Eu fiquei, poxa, eu vou levar tudo que eu tenho, porque eu gosto de oferecer tudo, mas eu poderia dividir isso aqui em umas 10 mensagens. Mas, olha, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Este é o propósito do Senhor. Que sejamos essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Será se a igreja de Jesus é semelhante a Ele? Será se a igreja é parecida com o Senhor da igreja? Eu faço essa pergunta: Senhor, eu quero ser. Eu faço parte de um discipulado com pastores, é um microgrupo de 5 pastores que eu faço parte. Na verdade, tem um facilitador e mais 4. Eu conheço 2, muito bem. E 1 mais ou menos, e 2 não, são 6 comigo, aliás. E eu fui compartilhar sobre esse desafio de ser parecido com Jesus. Eu não quero que as pessoas me vejam de forma diferente, quero que as pessoas me vejam como eu sou mesmo. Agora, eu preciso lutar para reproduzir os valores de Cristo todos os dias na minha vida. Então, é isso, esse é o propósito do Senhor. Tá? Olha, uma família, né? Repetindo aí, de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Aí eu posso falar, família tem a ver com o quê? Unidade. Muitos, quantidade. Ah não, igreja boa, igreja pequena. Gente, igreja boa é igreja de Jesus, seja pequena ou grande. Agora, uma igreja, ela precisa entender que ela tem que reproduzir. Uma igreja é chamada para gerar frutos. Então, é uma igreja, é uma família de muitos filhos semelhantes. Tem a ver com o quê? Com qualidade, gente. Para a glória de Deus Pai. Essa é a finalidade dessa família. Glorificar o Deus Pai. Amém? Amém. A gente tem glorificado ao Senhor no nosso dia a dia. Não fique chateado comigo. Mas sabe, muita gente gosta de ir para festa, para eventos. Ah, aniversário da igreja, eu vou. Mas vai no dia a dia? Amanhã, o pastor convidou às 18h30. Eu li uma frase nessa semana que fala que a igreja no Brasil ela é viciada em eventos. É viciada em programações. E não é adorar o Senhor de verdade, é viver com o Senhor de verdade, pregando, vivendo e levando o seu evangelho aos outros. A gente precisa entender bem sobre essas questões. Então, olha aí, 4 palavras-chave desse propósito eterno, que é
glorificar o Deus Pai, unidade, qualidade, quantidade e finalidade. Eu não vou ler todos esses versículos, porque aí vocês não vão ficar me ouvindo aqui até meia-noite, tá? São muitos versículos, mas pode anotar, ou depois, se quiser, o pastor compartilha o material. Mas unidade, qualidade, quantidade, o Senhor nos mandou frutificar. Finalidade é um viver convergindo tudo para a glória de Cristo Deus Pai. Esse versículo de 1 Coríntios 10, 31, eu aprendi ele quando me converti. Sabe por quê? Lá diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Eu aprendi isso na década de 80. Toda vez que eu fazia uma besteira, eu lembrasse, eu não estou glorificando ao Pai. Eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que me corrigir. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que deixar de ficar pisando na bola. Porque eu preciso glorificar o Senhor. Viver para Ele. Então, são essas palavras-chave nesse propósito eterno. Será que se a gente vive essa unidade como igreja, nós somos unidos? Será se de fato a igreja tem unidade? Será se tem qualidade? Eu acho isso interessante. Eu vou ler, por isso que às vezes eu não boto, porque eu fico tentado a ler, né? Mas eu vou ler 1 João 2,6. Ele diz aqui: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Gente, que verdade! Então, a principal obra da igreja é ser e fazer discípulos. É ser e fazer discípulos. Como é importante a gente compreender isso. Deixa eu ver, eu acho que eu... Não, é isso mesmo. Ser e fazer discípulos. Essa é a principal obra da igreja. Fazer discípulos, olha aí. Fazer discípulos como? Indo, batizando e ensinando, gente. Agora, ensinando a guardar. Quando a gente pensa em guardar, nós estamos falando de obedecer todas as coisas. Observe isso, olha. Só após o batismo é que podemos instruir de fato as pessoas no caminho do discipulado. Mas não, o que a gente faz? A gente acha que discipulado é apenas preparar para o batismo. A gente prepara o novo crente para o batismo, aí depois a gente deixa ele jogado no mundo. Demora pouco, ele está onde? Na velha vida novamente. Porque não há cuidado. Gente, eu preciso de cuidado. O pastor James, o pastor Lucas, mesmo nós sendo pastor, nós precisamos ser cuidados. Tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Teve um irmão recentemente perguntou: pastor, se ainda chega um momento que você tem... Não. Foi conversa com o Lucas sobre crise, né? Tem vontade de desistir? Eu disse: Lucas, toda semana, toda segunda-feira eu sou tentado a querer desistir. Mas por que eu não desisto? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei do meu papel. Mas eu preciso de cuidado, eu preciso de alguém que me motive. Que seja alguém para estar ali ao meu lado, inclusive me chamando a atenção para algumas questões. Então, fazer discípulo é mais do que fazer convertido, gente. Tá? Você entende isso? Olha, era para ir só um, mas eu botei os dois. Fazer discípulos é mais do que fazer convertidos. Estão entendendo? Convertido é alguém que mudou de direção. Atos 3,19, né, fala sobre isso. É alguém salvo, liberta o pecado da condenação. Atos está cheio desses textos.
é crente, é aquele que crê e obedece, é um cristão. Atos 11, 27, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, né? Seguidor de Jesus de Nazaré. Então, quando você olha esses versículos, você entende que discípulos é muito mais do que ser um convertido. É um salvo, é um crente, é um cristão. Então a gente pode pegar essa ideia aqui e falar o seguinte: convertido, olha, é salvo, crente, pode me ajudar? E o quê? Cristão. Então, somando tudo isso é igual a quê? Discípulo, gente. Você é um discípulo de Jesus? Você é de fato um discípulo de Jesus? Alguém que é salvo, crente, cristão? A palavra discípulo no Novo Testamento vem 268 vezes. Olha a observação interessante. Tem palavra evangélico na Bíblia? No Novo Testamento, nem no Novo Testamento, não tem, gente. Você é o quê? Evangélico, né? Não é errado dizer que é evangélico, estou dizendo que é errado não, tá? Mas não tem. Sabe por quê? É um termo que tira, talvez, de Filipenses 1:27, lutando juntos pela fé do evangelho, né? Você é o quê? Sou evangélico, mas não tem nem esse nome. O Brasil está cheio de evangélicos que não são discípulos, fazendo besteira, infantilidades. Então, pensar sobre isso, né? Mais sobre discípulo de Jesus, olha, é um aluno, aprendiz, é alguém em formação. Eu estou em formação. É aquele que segue seu mestre, é transformado à imagem de Jesus, vivendo no propósito eterno de Deus. É alguém que crê em tudo que Jesus falou e obedece tudo que ele mandou. Não é apenas uma parte, obedece a tudo. É alguém totalmente comprometido com Jesus Cristo e com seus irmãos. E é também um seguidor de Jesus, o Mestre, o Senhor, o amo. Que desafio, né? E às vezes, nos mínimos detalhes da vida, a gente sai desse trilho. Eu lembro de uma irmã, muitos anos atrás, não, pastor, estudando sobre o fruto do Espírito, né? Aquelas evidências. Aí disse, pastor, a maioria aí eu estou bem, mas essa última aí não dá certo não, domínio próprio. Eu disse, um crente de verdade tem domínio próprio, porque o Espírito Santo controla, de verdade. Eu tenho um pavio curto. Crente que diz que tem pavio curto não é convertido, não. Não é. No mínimo, precisa de viver uma vida de santidade. Tem que ter controle. Controle emocional. Como você vai lidar com as situações da vida, com as pressões que vêm sobre você. Como você vai testemunhar de Jesus se você não tem controle? Queridos, veja algo assim tão importante também aí. Discípulo é uma frase, era um pastor, ele está na glória, esse pastor, Moisés Cavalheiro de Moraes. Ele era pastor de um pastor amigo meu. Ele diz que discípulo é uma pessoa totalmente comprometida com Jesus para aprender e crescer a sua imagem e semelhança, refletindo o seu caráter em todos os relacionamentos para que a glória de Jesus apareça. Isso é um discípulo de Jesus. Não existe perfeição, não existe, tá? Então, quando a gente olha um checklist, acho que eu passei demais, acho que eu passei, ok? Acho que eu tirei o que eu passei. Mas antes de entrar aqui, eu vou falar que existe um checklist de um discípulo de Jesus. Primeiro, é o amor supremo por Jesus.
deliberadamente tomar a sua cruz e morrer para si. Quem não está disposto a morrer para si, com o compromisso de renunciar a tudo, não pode ser discípulo. É alguém que permanece na palavra, na verdade. É alguém que tem um amor aos irmãos verdadeiro. Frutificação, o discípulo frutifica. Não sei o que foi que aconteceu, que essa parte não passou, mas acho que eu não tirei não sei o que foi. Mas aí dá para a gente mostrar outra ideia muito legal sobre discípulo de Jesus. Olha, quando Jesus é a porta, não é isso? Diz aí em João 10, verso 7. Ele é a porta. Jesus, a gente segue Jesus, ele é a porta, a gente entra pela porta, ele é o caminho, isso é o quê? É o discipulado. Então, Jesus é o caminho, então é o discipulado. Qual é o alvo? Ele, glorificar ele aqui. Então, quando eu penso nisso, quando eu entro pela porta do reino, através de quê? De arrependimento, de batismo nas águas, em Cristo, e uma vida plena no Espírito Santo, eu vou sim cumprir o propósito eterno do Senhor. Eu estou mostrando realmente que eu sou esse discípulo de verdade. Aí eu posso colocar aí as bases do discipulado. Como é importante. Somos todos discípulos de Jesus Cristo, ele é o cabeça do corpo. Porém, há um vínculo muito especial de relacionamento, um relacionamento específico com a comunidade dos justos, que é a igreja, né? CJ aí que eu coloquei. Então, ali Efésios 4 fala sobre essa relação, esse vínculo. Nós temos, o discipulado é uma paternidade consciente, gente. Isso é muito importante a gente entender isso. Então, quando você olha essa questão aí, quem é meu pai e mãe espiritual? É a reunião? É o pastor? É o púlpito? É o salão? Quem de fato? Você vê Paulo aqui escrevendo, ele fala dos seus discípulos, dos seus filhos na fé. Todos esses textos que estão aqui, eu citei aqui embaixo, é Paulo falando dos seus filhos espirituais, Timóteo, Tito e tantos outros. Então, quando eu penso nessa base espiritual, eu penso também nessa paternidade. Quem são meus filhos espirituais? Eu tenho. Sabe, eu vi uma pesquisa recentemente que... Olha, gente, isso é muito sério. Se eu não estou enganado, é mais de 60% dos cristãos que já tem mais de 30 anos de convertido nunca alcançaram uma pessoa para Jesus. Isso é sério, né? Muito sério. Então, eu tenho um filho espiritual, eu tenho esses filhos, eu sou pai espiritual de alguém, você é mãe espiritual. Pense sobre isso. Então, sobre essas bases, eu também coloco sobre o quê? A responsabilidade aí, Não é um vínculo nominal, formal, ou só status, para que você entre no esquema, no relacionamento. Não, é um compromisso de vida. Para quê? Para edificação, cuidado, amparo, serviço, zelo, ensino, obra. Quando você vê todos esses textos aí, Paulo fala sobre isso. Tem como base, é o amor. Não é um vínculo para passar um estudo. Não, eu discipulo, vou dar um estudo para a pessoa. Não, discipulado é vida na vida. É você criar relacionamento. Se relacionar com o outro. Transferir a vida de Cristo para o outro. E a base é o amor. Onde você, inclusive, você está disposto a dar o melhor para o outro. Sabe como é importante?
É uma amizade, é algo muito grande, muito maior, é uma amizade verdadeira. Quando a pessoa realmente, eu lembro de um casal, hoje eles estão bem, vive, eu acho que em Fortaleza, eles se envolveram nesse mundo digital e eles ganharam muito dinheiro. Eles chegaram na nossa igreja, eles passaram necessidades. E eles terminaram indo para o nosso pequeno grupo lá, para a nossa célula, lá em casa. E nós ajudamos. Eles foram assaltados, invadiram a casa deles. Eles passaram um terror. Mas eles foram amados, cuidados. A gente levava mantimentos para ele. A célula. Aí ela engravida. E ela não queria engravidar. Mas ela entendeu e aceitou. A minha esposa passou um tempão com ela na maternidade, cuidando do bebê, ajudando a cuidar. Eles vieram, decidiram voltar para a cidade deles, no Maranhão, e lá começaram a vida deles noutra área. E eu sei que hoje eles estão bem, estão financeiramente muito bom. E um dia eu vi uma gravação deles reconhecendo o amor da igreja, o amor nosso por eles. Isso é maravilhoso, isso é gerar vida, na verdade, no outro. Toda vez que eles falam com a gente, eles se emocionam. Na época do Covid, eu não sei, era um horror, né? As pessoas medo, né? Assustados. Um rapaz pegou Covid, um jovem senhor, e ele morava sozinho em Teresina. Ele tem uma mãe idosa, o pai idoso, e não podia dar atenção. O irmão morava fora, ainda mora. De repente ele contrai, ele pega o Covid aí, o Covid pega ele. E ele era muito nervoso, ele tinha medo de morrer. Imagine um crente ter medo de morrer, é uma desgraça, né? Aí a esposa disse, falou com a minha esposa, olha, fulano, é Manuel, um homem maravilhoso, amigão hoje, nossa. Aí ele disse, Manuel pegou Covid, está internado. Aí, e ela ia no horário, no outro dia, porque tinha as crianças, ela tinha uma criancinha que nasceu precoce, é uma situação muito difícil. Não, pode deixar mesmo, diga para ela que eu vou lá. Eles frequentavam também, eles frequentavam a célula que saiu da nossa. A gente criou uma amizade muito boa. A gente pode deixar que eu vou ficar com ele lá à noite. Aí eu chego lá, ele olhou para mim, pastor, você veio fazer o quê aqui? Eu vim ficar contigo, rapaz. Então tá com medo? Eu disse, estou, pastor, estou. Ô pastor, quem é que não tem medo de morrer, pastor? Eu disse, eu não tenho não, rapaz. Não tem, pastor, não tenho não. Se eu morrer, eu vou para o céu, rapaz. Tem medo de pegar Covid? Não tenho não. Se pegar, Deus vai cuidar de mim. Pô, fiquei lá 2 noites, consegui outros irmãos, ficaram com ele. Olha, a gratidão. Ele não está mais conosco, ele teve que mudar de igreja por uma razão justa. Aí ele disse, pastor, o que você fez por mim, somente um pai faz. Olha aí, a gratidão. Ele é fisioterapeuta, eu estou com uma crise aqui de bursite, está bem melhor agora. Aí eu fui lá e disse, Manuel, rapaz, meu convênio tu não recebe, faz um plano aí para mim, bom, a clínica dele lá. Aí, não, pastor, pode vir. Aí, rapaz, quanto que é? Não se preocupe não, rapaz, olha aí, né? Ele agradeceu. A gente não faz para ter isso, mas quando a gente cuida de verdade, há o retorno, a gratidão. Então, você viver o discipulado é você construir verdadeiras amizades, gente. Aí eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Por causa do tempo. Olha, sobre essa base, discipulado não é um fim a si mesmo, é um meio para que o projeto de Deus se cumpra. Cristo, ele é o alvo. Você tem que transferir Jesus para as pessoas. Deus quer conduzir cada discípulo pelos estágios. Quais os estágios? Olha os estágios aí, filhinhos, jovens e pais espirituais. Esse é o estágio, sair dessa visão de filhinhos para jovens e se tornar pais espirituais, gente. Eu gosto tanto, eu sempre li esse texto e tentando entender o que significava.
Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava, poxa, eu sou um filhinho, eu sou um jovem, ou eu já sou um pai espiritual? Opa, ainda não sou pai espiritual, não. Aí eu fui analisando o que significava, né? Então, Deus quer nos conduzir nesse estágio. Ó, nenhum discípulo maduro se contenta com esterilidade espiritual, gente. Não produzir. Eu preciso gerar outros discípulos. Como que eu vou fazer? Todos devemos ser discípulos e discipuladores, pais espirituais, atendendo ao tempo decorrido. Então, como é importante entender isso. Aí a gente olha que o serviço de fazer discípulo é olhando para o modelo. Para quem? É Jesus, ele é o modelo. Há um propósito eterno aí. É relacionamento. Mas pessoal melindroso demais, é cheio de mimimi. Gente, quem é que não tem mimimi? Mas ganha. Ontem alguém está com um problema muito sério e numa cama deitado, a esposa de um irmão, eles são bem próximos nosso. Aí ele disse, pastor, se puder vir aqui, fulano está na cama, não levanta, diz que ela tem depressão, coitada, depressão profunda. Ela estamos vivendo na família. Aí pode deixar que eu vou ir, eu tenho uns 40 minutos, eu converso com ela. Aí eu fui lá, olhei para ela, mas qual é o problema? Porque o Senhor está me castigando. Aí começou aquela conversinha de vitimismo, né? Porque eu errei, aí o Senhor está me castigando, está me punindo. Só, você tem um conceito de Deus totalmente errado. Resumindo, depois de conversar com ela, ela falou algo disso. Aí eu disse, olha, me perdoe, mas você é muito orgulhosa. Você é orgulhosa demais. Você é ingrata. Aí eu fui dando palavra para impactar ela. Eu disse, olha, eu lhe amo, mas vou dizer a verdade. Depois que eu falei, disse, você vai levantar dessa cama, você vai erguer a cabeça, vai lutar. Você não tem só essa situação, você tem outras pessoas que dependem de você. Não consigo, pastor. Aí mostrou uns hematomas, tudo roxo, né? Por causa do problema emocional. Claro, não é fácil. Aí eu fui para a vigília, hoje ela mandou mensagem, pastor, muito obrigado. Eu levantei, estou hoje muito bem. Olha aí, as pessoas precisam dos outros. Mas já pensou, um pastor não tem, o Lucas não tem. Como cuidar de um por um aqui? Não tem. Nós temos que cuidar um dos outros. Eu tenho, hoje a nossa igreja tem em torno de 1.000 pessoas frequentam a igreja lá. 700 membros. E em torno de 500 pessoas que frequentam, que não são membros ainda. Como é que eu cuidaria dessas pessoas? Chega lá, gente, domingo, esses dias eu não estou pregando, coloquei o pastor Tiago e outras pessoas para pregar, eu fico lá, eu olhando, rapaz, aquela pessoa, será que você está aqui mesmo ou está visitando? Aí eu tenho que ir lá para perguntar, quando eu percebo alguém. Gente, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a igreja acordou para isso. A igreja entendeu que precisa de cuidar de pessoas, construir relacionamentos. Gente, é tão bom, o casal briga, quem vai cuidar do casal é o líder dele, do pequeno grupo. Aí eu vou cuidar só daqueles, alguns outros também, né? Então a gente divide responsabilidades, a gente cuida um do outro. Não é só reunião, discipulado não é reunião não, gente. É comunhão no e pelo Espírito Santo. Isso, de fato, é discipulado. Koinonia, no grego, comunhão. Vida na vida, olha, intimidade, transparência, luz, compromisso, honra, amor, submissão, amizade, alegria, ensino, cuidado, formação, correção. Eu estava saindo segunda-feira diz que é a folga do pastor, né? Aí eu tento tirar a folga. Aí eu fui abastecer o carro, de repente eu ia na convenção para resolver uma situação lá.
Eu disse, não, Lourdes, eu vou lá na convenção, vou abastecer o carro, vou na convenção resolver. Aí eu chego no posto lá, aí eu vou abastecer o carro, de repente vem a mensagem, pastor, por favor, me socorre. Uma jovem. Aí ela disse, estou passando mal aqui no trabalho, o meu pai não pode me pegar. O senhor pode vir me pegar aqui, me levar na UPA? Aí eu vi assim, mas por que tu vai adoecer no dia da minha folga? Mas não tinha como, era urgência. Aí eu fui lá. Eu disse, pois tá bom, eu vou lá, eu vou te pegar, te levo, qualquer coisa eu te deixo lá, aí depois eu te pego de volta. Aí eu fui, peguei ela, levei, Ludião, estou com fulano aqui na UPA, tá? Tudo bem. Eu não fui fazer, dava para eu fazer no outro dia minha questão lá na convenção, mas não tem, mas poxa, se uma pessoa pede socorro, confia que você pode ajudar e você não se dispõe. Você precisa, isso é discipulado, gente. Isso é relacionamento, é vida na vida. Olha, duas frases interessantes quando se pensa sobre essa questão de serviço, de fazer discípulo. Essa primeira, o discípulo, ele aprende. Ele aprende como? Vendo, ouvindo, perguntando, obedecendo. Então, é o aprendiz, né? Atitude de humildade, fome e sede de Deus. Disponibilidade, prioridade, mansidão, obediência. Então, essa frase sobre o discípulo aprende significa tudo isso. A outra é isso, o discipulador ensina. Em todo tempo, em todo lugar, com a vida e com a palavra. Então, como aos filhos, eu ensino aos meus filhos. O discipulador é vida, ele é discipulador porque ele tem vida, ele é autêntico, modelos a ser seguido, modelo de misericórdia, santidade, compromisso com Jesus, dependência do Espírito Santo, em tudo, vida de oração, palavra de Deus. Então, como é importante, aí onde a gente vê que discipulado, repito, é paternidade espiritual, tem a ver com esses estágios, né? Filhinhos, o que é filhinho? Alguém que ainda tem consciência de perdão, já tem consciência que tem um pai espiritual, é uma criança, é um recém-nascido, ele necessita ainda de quê? De leite. Ele é carnal. Aí ele passa por esse outro estágio de jovem. O jovem é cheio de força, de vitória. Gente, o culto de jovem é só de jovem mais animado, é mais assim, né? Escurece tudo, eles fazem um bocado de coisa. Lá está tendo agora, lá na igreja, o culto do jovem lá, o pastor Tiago está com eles. Mas é muita empolgação, gente. E às vezes falta maturidade. Na primeira crise, aí se desanima, aí se desvia. Então, tem que chegar nesse estágio. A gente não está falando aqui, eu falei do exemplo de Jó, mas não estou falando aqui no sentido de faixa etária mesmo, não. Estou falando de atitude, de comportamento, de maturidade. Então, todos, aí o jovem tem que ser trabalhado para que ele se torne uma pessoa madura. Um pai espiritual. Intimidade com Deus Pai e Filho, tem autoridade, é maduro, é mestre da fé, tem relacionamento de intimidade e confiança, gente. Eu gosto de tomar um café na cafeteria, tem lá pertinho de casa, e às vezes quando eu vou, eu encontro alguns adolescentes. Nós temos célula de adolescente, meninas e meninos separados. Aí eu acho lindo, às vezes eu encontro alguns lá tem vários pontos de lanche lá, aí eles lá, eu chego lá, está fazendo aqui? Não, pastor, a gente está conversando. Na verdade, eles estão discipulando o outro. Aí eu vejo a filha do irmão lá, do Ivan, ela é líder da célula dele de adolescente. Ela lá, discipulando o núcleo da célula, reunindo para alinhar algumas questões importantes. Gente, isso é maravilhoso. Ela está chegando, ela já é pai, mãe espiritual de alguns outros adolescentes.
Aí o que a gente faz? Lá no batismo, quem discipula entra comigo para ajudar a batizar, honrando eles, reconhecendo o valor deles no trabalho de cuidado e de preparação de novos crentes, de novos discípulos. Eu amo isso. Aqui eu vou falar rapidinho, que é bem repetitivo isso aqui, olha. Filhinhos, né? É isso. Há uma dependência grande que é filhinhos. A gente tem que deixar de ser filhinho, gente. A gente não pode viver esse estágio de filhinho a vida toda, não. Não é sempre precisa de orientação clara, definida. Não, eu tenho que tomar decisão clara na minha vida. Aí depois eu vou o quê? Para esse estado de jovem. Já é melhor, né? Avancei um pouquinho mais. Eu ainda preciso. Eu necessito de mais autoridade delegada de perto, muita supervisão, estímulo, muita correção. A gente precisa chegar nesse estágio aqui. Pais, pessoas mais maduras, filhos, rios no grego, né? Repartindo a carga, o coração com outros. Eu estava no meu grupo discipulado, eu não sei se foi agora quarta-feira ou foi na última quarta. Lá foi desafiado a gente abrir o coração. E eu lembro que me pediram para eu abrir primeiro, foi eu. Aí eu fui falar de cor da igreja. Aí todos os outros falaram de coisas pessoais. Aí depois o Senhor falou, olha, você tem que falar de você. Você precisa abrir seu coração sobre suas lutas, suas dificuldades. Porque nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Então, como é importante, isso tem a ver com maturidade, gente. O pai espiritual é responsável, confiável, fiel. Quando se pensa em discipulado, a gente tem que entender o significado de confiança e vulnerabilidade, gente. Eu falo isso rapidinho, como é importante entender esses valores. Olha, um pai espiritual, ele é companheiro, é maduro, é colega, é amigo. Poxa, a irmã estava passando mal. Aí eu olhei para ela e disse, minha filha, por que você tem? Não, é uma fraqueza, pastor, porque eu peguei Covid, ela tinha pego Covid recentemente. Aí uma pessoa é bem próxima, disse, não, pastor, não é fome, ela não come nada. Por isso que passa mal. Aí foi lá, o médico passou uma injeção dela, não sei, melhorou. Aí tem que comer, né? Olha aí, exemplo. Paulo falando para Tito, meu filho, Timóteo, filho na fé. Gente, eu acho maravilhoso, eu fico olhando esses gráficos e olhando a palavra de Deus, porque nesse processo de frutificação para o Senhor, a gente precisa considerar essas 4 fases. Quando a gente chega nesse estágio de paz, de mãe espiritual, a gente entende o que é isso. O Senhor nos ganhou para quê? Para ganhar, para consolidar, para discipular e enviar. Enviar pessoas. Ganhar é isso. Não basta sermos discípulos, ou estamos sendo discipulados, vinculados. Temos que ser discípulos de fato, que fazem discípulos. Aí a gente pode entender isso, olha, o contato, eu ganho, né? A pessoa entra pela porta do reino. A pessoa se torna um discípulo, porque ele é discipulado. Porque esse é o propósito de Jesus. A pessoa frutifica, se torna um discípulo frutífico e tem novos contatos para repetir todo esse processo. Olha aí que maravilha. A minha maior riqueza é saber que eu tenho filhos espirituais. E, gente, não é como pastor, não. Eu tenho filhos espirituais antes de eu ser pastor, como um crente em Jesus, como um discípulo. Eu, como pastor, meu papel é trabalhar na igreja, servir a igreja, é edificar, é liderar, é conduzir, é pastorear a igreja. Mas isso aqui é muito mais do que isso. Como é que você tem esse sentido, né? Então, discipular
é paternidade espiritual, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessidade que vocês tornem a ensinar, de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitar de leite e não de sólido mandamento. Aí eu digo para você, ser maduro não é ser perfeito, porém é responsável, é pensar no outro em primeiro lugar, é fazer sacrifícios pelo outro. Não se discipula. Sabe por que as pessoas não se discipulam? Porque discipulado dá trabalho. Dá trabalho. Você vai lá, a pessoa mente para você, esconde coisas. Aí você tem que ganhar a confiança da pessoa, para que você tenha autoridade sobre ela. Porque quando eu me apresento ao outro como vulnerável, é porque eu confio no outro. E ser vulnerável diante do outro, eu me submeter em amor ao outro. Então não se discipula verdadeiramente se você não tem confiança no outro. Então, gente, aí vem um checklist. Eu ia falar naquele outro momento, mas é isso, olha, isso é um discípulo verdadeiro. E tudo que nós falamos naquele processo é isso aí. Nós passamos a amar o Senhor acima de tudo, deliberadamente tomando a nossa cruz para morrer para si, compromisso para renunciar a tudo. Nós permanecemos na palavra, amando os irmãos verdadeiramente, porque Jesus diz aqui em João 13:34 que é uma prova, nós vamos provar que realmente é o nosso amor que prova realmente que prova que realmente servimos a Ele de verdade. Aí Ele manda o quê? Que a gente frutifique, porque isso é importante entender, que a gente vive em função do propósito eterno de Deus, tudo para o louvor e a glória dEle. Aí é isso, discipulado, já para ir concluindo, tem a ver com autoridade espiritual, porque toda autoridade procede de Deus. O Senhor fala, Paulo fala lá em Romanos 13, líderes estão investidos de autoridade. Eu falo com a sua, eu chamei essa irmã, você é muito orgulhosa, mas sabe por que ela não ficou chateada comigo? Porque ela me respeita, porque eu conquistei o coração dela. Aí eu posso sim ter essa liberdade. Mas se fosse uma pessoa que nem me conhecesse, ficaria chateado comigo. Então, somente tem autoridade quem está sob autoridade. Quem não é ensinável, não ensina. Então, é tão importante entender esse conceito de autoridade espiritual. Olha, a autoridade é para edificação, não é para destruir. Sem sujeição não há edificação. Deus não quer governar ninguém que não queira ser governado. Alguém me disse ontem, pastor, o que eu faço? A pessoa não se esforça, a gente faz tudo, a gente se esforça para essa pessoa bem. Poxa, se ela não quer, o que você vai fazer? Continue só orando por ela. Mas veja só, não existe discipulado sem submissão. É impossível edificar quem não se submete. Tem gente que não quer se submeter. Eu lembro que um grupo saiu da nossa igreja um tempo, pequenininho, né? Não foi muitas pessoas. Aí eu triste, né? Claro, é triste a gente ver pessoas saindo da igreja. Aí depois um irmão que era muito ligado a esse grupo disse, não, pastor, não se preocupe não. Esse pessoal aí nunca quiseram ser pastoreado, nenhum pastor. Então, eles saíram porque eles não queriam viver sob o seu pastoreio. Para mim foi Deus falando para mim isso. Eu fiquei tão calmo, tranquilo. Deus mandou outros e muitos. O equilíbrio na autoridade espiritual. Gente, a liderança é limitada pela palavra de Deus. Ela não é arbitrária. Você não tem posse sobre as pessoas. Você não manda nas pessoas. Submissão é de um filho, não de um escravo.
não pode ser caracterizado por temor à obrigação. Você não obriga ninguém a fazer as coisas. A autoridade é delegada e não tem nada a ver com salvação do discípulo, porém com a forma de governo. Um líder nunca toma o lugar de Jesus como salvador, mediador, porém ele foi capacitado para o quê? Para proteger, para direcionar, supervisionar e ensinar. Olha, a autoridade espiritual é consequência de serviço e do amor ao discípulo. Isso é muito importante. O alvo da liderança não é criar robôs, pessoas que falam, não, você me obedece, eu sou teu discipulador, eu mando em você. Você não manda em ninguém, nem em você mesmo você manda, tá? É o Senhor que manda em nós. A gente não tem que ter esse conceito errado. Nosso alvo é levar pessoas de uma dependência nossa, uma responsabilidade pessoal. Eu vi uma pessoa até pensar, pastor, você foi embora da igreja, eu não fico mais aqui. Não, você é discípulo de quem? Meu ou é de Jesus? Tá? É de Jesus, não tem esse negócio não. Amizade sim, ter amizade, ter amor pelos outros é especial demais. Mas nós servimos a Jesus, nós somos desafiados a ter uma comunhão com Ele. A autoridade espiritual é para servir. Não é para ser servido, é para amar, servir ao outro. Nunca é algo que nos tomamos para nós, para sempre é algo que é reconhecido. Nenhum líder deveria tomar mais autoridade do que ele foi entregue. Nenhum líder pode pedir algo que seja arbitrário, imoral ou ainda que seja contra a consciência do próprio indivíduo. Gente, o grande perigo é o abuso da autoridade. Eu conheço uma situação, é só para dar um exemplo aqui. A pessoa casou com uma outra pessoa muito mais jovem, muito mesmo, assim, sabe? Idade de ser filho mesmo, filho. Gente, isso é muito sério. Claro, eu conheço muitos casos assim, que deu certo, está dando certo. Mas é muito difícil. Sabe quantos por cento de casais que casam assim, se separam? 95%. Apenas 5% permanece casado. Porque a diferença é muito grande. Aí a pessoa chegou para pastor, aí começou a falar, disse, olha, você é inseguro, porque você é muito mais velho. E essa segurança não vai evitar a sua esposa de deixar você um dia, se ela quiser. Agora, lute por ela. Aí, para com esse negócio, com esse ciúme bobo. Você não já, guarde isso, já não fez a besteira? Então, casou, quem não procura uma pessoa mais ou menos da mesma idade, né? Então, para com isso. Velho gagá querendo casar com a meninazinha. Viver. Claro, já chegou na igreja com isso, a situação dele já chegou assim, né? Claro, eu sou muito franco, mas por que eu falo isso com as pessoas? Porque eu conquisto o coração delas. Não é com desdém, não é com falta de respeito. Ele disse, pastor, tem razão. Eu vou pagar o preço. Então lute. Eu conheço muitos que são crentes de Jesus, que quem tem o caráter de Cristo segura, né? Luta. Então, gente, só para... Estamos de fato concluindo, olha. Essa extensão de fazer discípulo, quando você vê Mateus, Marcos, por exemplo, é de todas as nações, por todo o mundo, o campo é o mundo, né? Marcos fala aí de tanto ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e tendo partido pregar em toda parte. Então, quando você vê os evangelhos, fala aí dessa extensão de fazer discípulos, né? Assim como o Pai me enviaste ao mundo, também eu, Jesus, os enviou ao mundo. Né? Lucas fala de todas as nações, começando em Jerusalém. Então, é isso, gente. Né? Lucas fala lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minha testemunha, fazendo discípulo, tanto, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jerusalém, olha aí. Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso, gente. Aí você vê que
Em Romanos 10, do 13 ao 18, lá eu acho, não me engano, é no 17 e 16, tem essa parte aí. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra, né? Então, veja como é maravilhoso o desafio que o Senhor nos dá. Aí eu quero fechar aqui dizendo o seguinte para você. Não sei aqui se tem alguém que ainda não é um discípulo de Jesus, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Não perde tempo não, entrega. É isso, ele veio para nos tornar seus discípulos. Mas eu quero dizer algo para a igreja do Senhor aqui, para vocês, irmãos amados. Sejam de fato discípulos que frutifiquem. Não fique esperando que o outro faça. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Tá? Se junte à liderança da igreja. E alcance pessoas. Ah, nossa igreja é pequena. Ah, nós só temos tantos membros. A gente começa pequeno, gente. Nunca começa grande, não. Olha, há 10 anos atrás eu tinha uma célula. Hoje é mais de 80. Para a honra e glória do Senhor. Hoje eu digo isso não é com orgulho, como pastor. Eu tenho a alegria de ver a igreja trabalhando. Eu viajei, eu e outro pastor que trabalha comigo lá na sede mesmo, para Belo Horizonte, no mês de junho, e os irmãos ficaram aqui. A equipe lá de ação social fez uma ação social que alcançou mais de 600 pessoas prestando serviço. Muitas coisas. Então, eu tenho gente lá que a gente tem muitas ações na igreja e nem todas eu estou. Hoje teve um encontro lá com as crianças. Irmão, pastor, se eu pudesse aparecer, eu não posso, eu não tenho condições de hoje, mas eles fazem. Mas sabe o que é o mais importante? É o evangelismo. Aí vem depois o discipulado, onde você alcança pessoas e cuida delas. Gera novas pessoas para o Senhor e você vai gerando esses discípulos, vai formando esses discípulos. Hoje eu olho para a igreja do Senhor, de modo geral, e eu fico preocupado com o rumo que nós estamos indo. Igrejas centenárias que nunca cresceram. Estive na Assembleia da Convenção em finalzinho de janeiro e fevereiro, o Censo Batista, mais de 60% das igrejas não passa de 40 pessoas. E eles preocupados, a liderança nacional. O que está acontecendo com a igreja? Então, a gente tem que acreditar que nós recebemos o poder vindo de onde? Do Senhor. Esse aqui, irmãos, é isso. Esse texto me fala muito ao meu coração. Recebereis poder. Ah, mas eu sou tímido, eu sou acanhado. Não existe isso não. Quem tem o Espírito Santo não tem esse negócio de ser tímido não. O Senhor dá estratégia. Então, irmão, se levante, mãos à obra. Não olha para trás não. O que você mais pode ganhar na vida, o que é mais valioso que você pode conseguir são vidas para Jesus. Você pode ganhar rios de dinheiro, mas nada é mais importante do que alguém salvo por Jesus. Então, minha palavra para a igreja é que não desanime. Se una. Busque estratégia no Senhor. Eu fiz isso. Eu olhei para a minha igreja e disse, não, quando eu cheguei lá no Saci, eu tinha média de umas 80 pessoas que reunia. Tinha uns 100 e poucas pessoas lá no hall de membro, mas só reunia as 80. Eu, Senhor, não é só isso que o Senhor tem para nós aqui não. O Senhor foi o quê? Foi nos incomodando. Quando chegou em 2014, ou muda a coisa, eu não sei o que vai acontecer, porque eu não vou ficar mais na igreja dessa. Começamos. Hoje, 2021, nós tínhamos já 230 pessoas entre membros e congregados. Hoje, passou de 1000. Para a glória do Senhor. Não é por mim, é o Senhor que está fazendo isso. Mas por que Ele está fazendo? Porque a igreja entendeu isso. A igreja entendeu que ela pode ser instrumento do Senhor para alcançar pessoas.
E lá quando eu vejo um líder de célula, diz, como é que estão as tuas ovelhas? Ô pastor, está bem, estamos cuidando, tem mais dando trabalho. Eu disse, pastor, agora eu entendo que é pastorear, né? Pastor com P minúsculo, alguém que cuida, que acompanha, que aconselha. Aí eu tenho essa alegria, quando eu passo por alguém e diz, oi pastor, tudo bem? Tudo bem. Aí eu não pergunto mais de onde é, porque eu sei que é lá da igreja. Aí eu vou olhando, Senhor, só o Senhor para fazer isso. Essa cidade tem 1 milhão de pessoas, 1 milhão praticamente. Se juntar com o Timão, é 1.100.000 e poucas pessoas, né? Quantas pessoas nós temos que são discípulos de Jesus nessa cidade? Talvez 10% da cidade só. E alguns nem são de verdade ainda, né? São evangélicos, né? Por tradição. Mas nós temos que alcançar essas pessoas. Não só essa cidade, mas tantas outras cidades desse estado e do Brasil e do mundo. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe, irmão. Obrigado pela atenção. Eu queria orar. Podemos orar? Amém. Podemos orar, né? Podemos, né, pastor? Não vamos orar, gente. Como é que você se enxerga? Pensa nisso. Eu me cobro muito, sabia? Sabe, eu moro nessa cidade, mas sabia de uma coisa? Eu amo hoje Teresina, mas eu detestava Teresina. Por causa desse calor infernal. Aí eu dizia, Senhor, me manda para outro lugar. Todo ano, chegava agosto em diante, aí era o terror para mim, que piorava, né? Aí, Senhor, por favor, não me deixe nessa cidade, não. Fiz de tudo para sair, ele nunca deixou eu sair. Ele disse, ame o local que você está. É onde você botei você. Aí eu tive que aprender a amar. Tá? Mesmo sentindo tanto calor, sentindo tanta agonia com esse calor. Mas eu não vou mais embora daqui, não. Recebi convites para locais incríveis, para morar e pastorear. Vários convites. Mas se eu saísse daqui, eu seria um desobediente. Ele disse que eu tenho que ficar aqui, plantar aqui e colher frutos aqui. É isso que ele quer para você, igreja do Senhor. Que bairro grande aqui, né? Que comunidade enorme essa aqui. Vila São Francisco, Mucambi e tantas outras que tem por aqui. Sabe o que foi que Deus colocou no meu coração? Alcançar Teresina. Não é só o Saci, não. Saci só tem 8.000 habitantes. Eu quero alcançar a cidade. Eu tenho gente que frequenta a igreja que mora bem aqui no Mucambi. Pastor, por que não manda para cá? Porque eles não querem vir. Eles querem ir para lá. Como talvez estava aqui mora mais distante, quer vir para cá. Tem gente que mora em Caxias, vai para lá. Tem gente que mora lá na Zona Leste, lá no final da Zona Leste, vão para lá. Sabe por quê? Relacionamento. Discipulado. Isso é importante. Vamos orar, gente. Pai querido, obrigado, Deus. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Muito obrigado, Deus, por essa igreja já ter tantos anos servindo ao Senhor, Pai. E eu quero aqui, em nome de Jesus, Pai, profetizar que essa igreja vai continuar crescendo, Pai. Vai ter um crescimento exponencial, Deus. Não é número, Pai, não são números, são vidas, Pai. E eles vão ter alegria, Pai, de logo, logo ampliar esse templo. De ver muita gente frequentando, Pai, multiplicando cultos aqui. Talvez comprando outros terrenos, Pai, outro local, porque o Senhor vai dar muitas vidas. Vão chegar aqui muitas vidas, serão discípulos do Senhor, meu Deus. Desperta cada parte dessa igreja, cada discípulo, cada servo do Senhor, cada filho e filha do Senhor nessa igreja, para assumir esse compromisso de se tornar verdadeiros evangelistas, Pai, alcançando vidas para Ti, meu Deus. Pai amado, eu peço por esses que estão aqui, ó Deus. Talvez esse que ainda não entregou a vida a Jesus, ó Pai, que eles não saiam daqui sem essa consciência da salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Eles precisam, Pai, se tornar esses discípulos, essas vidas transformadas pelo Senhor. Oh Deus, nós queremos sim, Pai, agradecer pela vida do pastor Lucas, da sua família, por todos aqueles que passaram por aqui, irmã Lourdes, Pai, que iniciou esse trabalho,
Obrigado pela vida do pastor James, a sua igreja, Pai, também, que o Senhor esteja abençoando, conduzindo, que haja um mover do Senhor nessas igrejas, ó Pai, um despertar, Pai, uma insatisfação pela realidade atual e um desejo de fazer realmente a Tua vontade sempre, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Deus. Nós queremos agradecer pela pastor Vicente, pela vida dele, seu ministério, por também ter aceitado o convite prontamente. Deus continue abençoando, pastor Vicente. Nesse momento nós queremos chamar a Vera Gabriele, a sua mãe Virna, o seu